Olá, boa tarde, 12h13, segunda-feira, 3 de abril, a primeira segunda deste mês. Semana mais curta devido ao feriado da Sexta-feira Santa. Por aqui, muita notícia e informação para você que nos acompanha. Confira os destaques desta edição. Após extração de árvores, Prefeitura realiza o plantio de mudas entre as avenidas Glicério e Abolição. CEPAT tem 193 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira. Em requerimento, o vereador questiona melhorias no Mercadão de Campinas. Parlamentar apresenta indicação para que as creches tenham câmeras de segurança. Páscoa chegando e o Procon divulga pesquisa de preços e dá dicas para quem ainda vai fazer a compra dos produtos. E no esporte, Ponte Preta vence o 15 de Piracicaba e está de volta à elite do Paulistão. Muita notícia hoje por aqui. Você que assiste o Câmara Notícia pode mandar sua sugestão, sua crítica e, claro, o seu elogio pra gente. Nosso canal direto com o telespectador é pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas no 978293776. Se estiver com o celular na mão, aponte aí para o QR Code que aparece na sua tela aí e já acessa e manda pra gente a sua mensagem. Olha, e aqui em Campinas a gente teve a divulgação da pesquisa que é uma dica de compra de produtos de chocolate. Nossa, nós estamos no mês da Semana Santa e no próximo domingo é a Páscoa, época em que muita gente presenteia com os tradicionais ovos de Páscoa e outros produtos de chocolate. Você já comprou o seu? Vai presentear alguém? O Procon Campinas realizou uma pesquisa de preços de produtos de Páscoa para facilitar a vida do consumidor na hora da escolha. Será que temos muitas variações de preços? E a Dalila Pereira está lá na sede do Procon e é quem vai contar aqui para a gente e trazer as dicas para quem ainda vai às compras. Dalila, uma boa tarde. E aí, como que a gente está? A gente compra ou não? O que tem que pesquisar nesse momento? Oi, Mirna, tudo bom? Oi para todo mundo que está acompanhando aí o Câmara Notícias, seja de casa, das redes sociais, do YouTube. Como a Mirna mencionou, o final de semana tá chegando aí a Páscoa e a criançada tá o quê? Tá eufórica, tá ansiosa, esperando o seu ovo de Páscoa. Eu vim aqui hoje no Procon para falar sobre os preços, sobre a pesquisa anual que o Procon libera sobre os preços, sobre a comparação de valores dos produtos de Páscoa. A gente vai falar com o Francisco Toni, que é assessor especial do Procon, ele vai dar os detalhes, mas antes, um pouquinho aqui, eu fui ao centro de Campinas conversar com a população. Pessoal que está ali fazendo suas compras, que está fazendo sua pesquisa de preço para saber o que eles estão achando aí dos preços. Tá bom o preço do ovo, do chocolate, o que está valendo mais a pena? Vocês conferem aí no centro aí o que o pessoal falou e já eu volto. Esse ano, o Procon soltou aí acerca dos preços dos ovos de Páscoa, que tem que pesquisar bastante. Esse ano vai ter ovo de Páscoa na casa de vocês? Com os preços que tá é meio difícil, né? Porque, cara, você vai no mercado, vai fazer a compra dos ovos, os preços estão lá em cima, né? Então tá bem difícil aí. A gente vai ter que fazer uma pesquisa bem brusca para realmente entender e ver se dá certo essas compras aí. Dá para substituir, então, pelo bombom, pela caixa de bombom, ou não, tem que ser o ovo da Páscoa? Assim, pela simbologia, a gente quer comer o ovo, não tem jeito, né? Já tá na cultura do pessoal, né? Comer aquele ovinho de Páscoa, bonitinho. Então, a gente vai ver se vai que de repente alguém tem uma boa fé e dá de presente, né? A gente vai ter um ovo de Páscoa em casa. Agora, se não, no mercado tá difícil. Tem que pesquisar bastante. Tem que pesquisar bastante. Esse ano vai ter ovo de Páscoa em casa ou o preço tá um pouco difícil? Tá meio salgado, né? Mas as crianças, é 9 netos, menina. Então tem que dar, né? E a senhora pesquisa ou vai no primeiro lugar que entra? Não, quem compra é meu marido. E você sabe, geralmente ele faz uma pesquisa ou já compra no primeiro lugar que vem? Ele pesquisa assim, ele tá todo dia nos mercados da vida.
E ele comentou esse ano, você já foi dar uma olhada? Já comprou, tá tudo guardado. Inclusive ontem minha filha esteve em casa, ele já queria dar para os netos, eu falei não. Ela falou, não pai, domingo de Páscoa o senhor dá. Porque eles já vão ganhar dos outros avós, né? Então, fica assim, nunca ninguém ficou sem. E o que é que ele comentou sobre o preço? Tá caro, tudo tá. Esse ano vai ter ovo de Páscoa em casa, o preço tá bom, o preço tá difícil, como é que vai ser? Vai, se Deus quiser. Tá bom o preço. O preço tá bom, então. Pesquisar. Tem que pesquisar. Porque tem lugar que tá fora do comum, mas tem lugar que tá dentro do padrão. O importante é bater perna. O importante é bater perna e conquistar preço. Tá bom? E a senhora já garantiu o seu ou ainda vai esperar um pouco a semana aí para comprar? Eu garanti um pouco dos netos, bisnetos, que eu já sou bisavó. E os meus vai ficar por último. Mas vai vir. Seu Antônio, tem criança em casa, neto, sobrinho esperando o ovo da Páscoa? Tenho sim. Tem meus netos que vão ganhar um presentinho sim, se Deus quiser. E os preços, o senhor já pesquisou ou ainda vai comprar? Já pesquisei, tá salgadinho, viu? Tá bravo. Agora, vamos ver o que couber no bolso nós vamos fazer, né? Vamos pensar primeiro direitinho, vamos levar um ovinho de Páscoa pra criançada, né? Mas já comprou ou ainda vai comprar? Vou comprar ainda, vou comprar. Daqui... Vou dar mais uma andadinha ainda aí pra ver se... Ok? Mas daqui pro final de semana vai garantir. Mas não dá pra dar no lugar um chocolate ou caixa de bombom? A criançada quer o ovo da Páscoa. Criançada, mas é o ovo da Páscoa, né? Já viu? Como diz outro, aquela tradição, né? Mas se Deus quiser vai dar certo sim. Esse ano você estava me falando aí que o preço está salgado. Vai ter ovo de Páscoa em casa? Não vai ter não. Não vai. Vai ter o máximo. O que vai ter, Grace? Um chocolate. Na verdade ela nem pode, ela é alérgica, então então a gente nem faz essas comemoração e tal. Então não vai ter. Tá muito caro. Mas o principal questão, além da alergia dela, também é o preço que tá salgado. Tá caríssimo, tá demais. Quem sabe depois que passar, né, a gente compra e abaixa e a gente comemora depois, né? Porque chega essas datas, começa a subir tudo, mas aí depois passa essas datas, abaixa. Aí a gente compra, né? Você me contou que o preço tá bom. Todo mundo fala que o preço tá caro. Você tá ao contrário. Como é isso aí? Tá bom o preço, já caiu bem. E eu tenho certeza que ainda vai cair mais quando se aproximar. E você já comprou ou vai esperar cair esse preço? Já comprei. De 69 eu comprei agora por 50. E comparado aos anos anteriores? Tá regulando. Marli, eu vi você saindo ali da loja, estava pesquisando o preço de ovo de Páscoa? Sim, tá com os preços bons. Tá com os preços bons, você costuma pesquisar ou vai no primeiro lugar que entra? Não, pesquiso sim. Importante, né? Faz parte. E já garantiu ou ainda vai esperar mais uns dias para comprar? Não, já garanti, senão depois vira correria. E os lugares que você andou, viu uma variação grande de preço ou tá tudo meio igual? Tem uma variação sim, tá? Mas aqui mais em continha. Então tem que andar. Tem que andar bastante. Vocês viram aí, o pessoal tá na rua fazendo sua pesquisa. Algumas poucas pessoas disseram que acharam preços ok, preços bacana, mas a maioria tá achando o preço salgado. Vai ser difícil levar o ovo de Páscoa para casa esse ano. E para falar sobre essa pesquisa, o Francisco Toni, que é assessor especial aqui do Procon, vai conversar com a gente. Obrigada, Francisco, sempre de portas abertas aí para a TV Câmara recebendo a gente. No finalzinho da última semana, vocês fizeram essa pesquisa anual. O que essa pesquisa relatou aí para a gente? Quais são os dados? Quais são os números? Obrigada, Francisco. Fica à vontade. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação poder falar para o público da TV Câmara Campinas. Uma pesquisa importante, até porque ela demonstra que um mesmo item pode ter uma variação de até 67%, que foi no caso de uma barra de chocolates, por exemplo, de 85 gramas. Nós visitamos aqui na cidade de Campinas 7 supermercados em diferentes regiões da cidade, pesquisamos 131 itens
Então, dentre eles, como eu já disse, as barras de chocolate, os ovos de chocolate, as caixas de bombom e as colombas. Então, como dito, 67% num único produto que foi a barra de chocolate, especificamente de 85 gramas. Encontramos uma diferença de 62% no ovo de chocolate, 44% nas caixas de bombom, e aí a menor diferença na categoria foi para as colombas. Mas é importante sempre que o consumidor fique atento a essas questões, que não abra mão da própria pesquisa. A pesquisa do Procon acaba sendo um referencial para o consumidor, dando a ele uma noção do preço médio praticado por todos os estabelecimentos e nesses 131 itens. De modo que, tendo a noção do preço médio, o consumidor vai conseguir identificar aquele estabelecimento que possivelmente está fazendo uma promoção isolada, está oferecendo o melhor preço, e também identificar aquele estabelecimento que está cobrando a mais do que o preço médio, que é o estabelecimento que possivelmente o consumidor deve evitar. Então, nada de comprar na primeira loja que botar o pé. Tem que bater perna para achar os melhores valores e produtos também. Sim, é importante que o consumidor não abra mão da própria pesquisa. Então, o Procon oferece detalhadamente todos os itens e o diferencial, as diferenças, as maiores diferenças encontradas em todos esses itens. Hoje a internet acaba sendo uma grande aliada também dos consumidores. O consumidor consegue, da palma da sua mão, do seu celular, checar o preço médio desses produtos, até para que não pague mais caro, porque toda a redução no orçamento familiar é importante no momento em que o consumidor procura economizar, procura direcionar e canalizar os seus gastos em outros aspectos aí da sua vida financeira. Então, abrir mão sempre e cuidar da saúde financeira, educar as crianças, se for levar as crianças às compras, procurar conversar com as crianças sobre a importância do dinheiro, sobre a importância de se ter uma educação financeira, para que desde pequeno comece a ter noção dos preços e como se faz para economizar e ter reduções significativas no orçamento doméstico e familiar. Porque a criançada não abre mão do ovo de Páscoa, né, do formato, aquela questão simbólica, mesmo a gente vendo aqui pela pesquisa do Procon que as barras de chocolate valem mais a pena, né, nesse momento. Quem não está podendo pagar o ovo, tá melhor levar a barra de chocolate, então. Exato. Então, a pesquisa demonstra que um ovo de chocolate de mesma marca, de mesma qualidade, do mesmo fabricante, custa, em regra, 4 vezes mais do que uma barra de chocolate também de mesma marca. Então, fica uma dica para o consumidor, se vai presentear alguém por ocasião da Páscoa, e se é a simbologia que acaba sendo a atitude do consumidor em presentear alguém, a barra de chocolate acaba sendo uma pedida para as pessoas que querem economizar. É óbvio que a criançada gosta do formato do ovo. Entretanto, a pesquisa demonstra que todos os itens cabem em todos os bolsos. Então, tem itens que custam o menor preço a R$ 4,29, até um ovo de chocolate chegando a custar R$ 109,99. Importante que o consumidor, então, faça uma análise prévia da sua saúde, da sua situação financeira, estabeleça um teto específico para gastar e, de posse desse teto, sabendo de forma consciente os seus compromissos financeiros e futuros, possa fazer uma compra consciente e agradando todo mundo, seja com uma barra de chocolate, uma caixa de bombom ou até mesmo o ovo, a depender do gosto de cada um. Vou puxar a brasa aqui para a sardinha da TV Câmara. Quem acompanha aí o Na Ponta do Lápis, com certeza vai ter separado o dinheiro aí desse momento especial de ovo de Páscoa, presente de Natal, porque a gente já falou muito sobre isso lá na Ponta do Lápis. Mas outras coisas que a gente pode ficar atento aí, qual outra dica que a gente fica atento na hora de pesquisar esses ovos, a distância do local, comprar pela internet, pode fazer uma diferença também? Sim, claro. Então é importante que o consumidor identifique aquele estabelecimento que, óbvio, pratica um melhor preço.
Entretanto, se for um estabelecimento que está muito distante da residência do consumidor, ele precisa justamente colocar na ponta do lápis os gastos que ele vai ter com a locomoção. Então, se vale a pena o custo-benefício de o consumidor se deslocar especificamente da sua residência até um estabelecimento que possivelmente tenha que atravessar a cidade para ir buscar um único ovo de chocolate ou um único item por um preço que esteja mais atrativo. Então, por isso que nós orientamos os consumidores que trabalhem sempre com a possibilidade do preço médio praticado pelo mercado, porque possivelmente o estabelecimento que apresenta o melhor preço pode estar praticando desconto. Entretanto, o custo com essa locomoção acaba não compensando para o consumidor. Se o preço está abaixo demais aí da média, também a gente deve ficar um pouco atento, né? Pode ser que tenha algo errado aí nesse produto. Sim, é importante, nós dizemos sempre aos consumidores que, além de pesquisar, além de checar os preços, o consumidor precisa ter o hábito de olhar a embalagem desses produtos. O consumidor tem que ter o hábito de checar a data de validade. Possivelmente podem ser produtos que estão próximos de uma data de validade. O consumidor tem que checar a rotulagem e sempre desconfiar, óbvio. Necessariamente, os melhores preços praticados podem ser situações que esse fornecedor tem um poder de barganha maior com os fabricantes, mas todo cuidado é pouco. O consumidor deve sempre, então, checar a embalagem e checar a data de validade. E sobre os ovos com brinquedo? A criançada também quer aquele brinquedinho especial. Tem uma variação grande aí também nesses valores desses ovos licenciados. São sempre produtos, às vezes, com um preço mais elevado, né? Exato. São produtos que compõem fatores que acabam encarecendo, né? Não é só a matéria-prima do chocolate ou a qualidade do chocolate. Então, em regra, o fabricante acaba negociando um personagem infantil para estar na embalagem, que acaba sendo uma embalagem com um personagem que é licenciado, então encarece o preço do produto. Os brinquedos no interior dos ovos, que também os pais devem ficar atentos, além de ser mais caros, tem que verificar se esses brinquedos têm a certificação do Inmetro. Precisa checar se esses brinquedos se adequam à faixa etária da criança. É muito perigoso que crianças que ainda não têm discernimento acabem colocando na boca essas peças pequenas e possivelmente acaba gerando um acidente de consumo. Então os pais precisam se cercar dessas cautelas até para que não haja um problema maior e sempre fazendo uma compra consciente, seja em relação ao preço, seja em relação à embalagem ou ao produto que está adquirindo. E se por acaso o consumidor verificar que tem algum tipo de irregularidade, seja o preço na gôndola 1, na hora de passar no caixa o outro, algo sobre validade, como é que o consumidor pode entrar em contato com o PROCON para fazer uma reclamação, alguma informação? Como é que o consumidor pode se proteger nesse momento? O PROCON de Campinas disponibiliza à população de Campinas, aos consumidores de Campinas, um canal digital. O consumidor consegue, da palma da sua mão, seja por meio do aplicativo do PROCON ou pelo próprio site, fazer uma denúncia em tempo real. Então, o cidadão consegue capturar fotos, fazer pequenos vídeos da situação que ele encontra no estabelecimento comercial. Ele consegue, então, registrar uma denúncia para fiscalização. Os nossos fiscais vão diligenciar até o local. Se constatada a irregularidade, esses estabelecimentos, então, podem ser penalizados de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor também pode ir presencialmente em um dos nossos 8 postos de atendimentos espalhados aqui pelo município. O consumidor também consegue fazer contato no nosso telefone 151, que é um canal disponibilizado aos cidadãos para denúncias ou para tirar dúvidas. Então, está com alguma dúvida, olha, não sei se o estabelecimento agiu de forma correta aqui, quer falar com um dos nossos atendentes, basta ligar, chamar o 151, que nós prestaremos todos os esclarecimentos para a população. Francisco Toni, assessor especial aqui do PROCON, que a gente está conversando hoje. Tem mais alguma informação sobre a pesquisa que eu deixei passar e não perguntei, ou abordamos tudo? Bom, então vale reiterar a dica para o consumidor que, além da pesquisa do PROCON, ele faça a própria pesquisa,
que guarde os panfletos publicitários, que toda a oferta transmitida ao consumidor por qualquer meio, seja ele escrito ou verbal, vincula o fornecedor ao seu cumprimento. Então, prometeu, tem que cumprir, obviamente dentro das disponibilidades do estoque, e o consumidor então fique atento a essas situações. Nós divulgamos uma cartilha no nosso site que, se faltou alguma coisa para tratarmos aqui, o consumidor consegue acessar todas as informações para que possa fazer uma compra segura e acabar agradando todo mundo numa data importante como a Páscoa. Francisco, obrigada pelo seu tempo, sempre trazendo aqui as pesquisas de preço, todas as informações para a gente, sempre garantir a melhor forma de ter seus produtos em períodos festivos aí. Obrigada, Francisco. Nós que agradecemos, é muito importante esse trabalho efetuado por vocês, de levar o conhecimento à população de Campinas, com vistas a garantir os seus direitos enquanto consumidores. Todo mundo aí agora está informado sobre os preços, pode ir lá no site do Procon, ver a pesquisa e fazer a sua pesquisa, como o Francisco falou aqui para a gente, tem que bater perna para garantir bons preços. Mirna, eu volto com você aí no estúdio, você já garantiu o seu ovo de Páscoa para a criançada aí em casa ou vai pesquisar um pouquinho mais, hein? Volto com você. Dalila, eu vou pesquisar um pouquinho mais, só que a gente já está tendo um combinado lá em casa, porque a gente fez uma experiência de fazer os nossos próprios ovos e acho que eu vou por esse caminho, mas a pesquisa eu já andei um pouquinho, vi que os preços estão bem salgados e acho que vale a pena, como você mesmo disse, bater perna. Lembrando, inclusive, que na ponta do lápis, que está lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, tem mesmo essas dicas de como economizar nessas datas festivas. Hora de falar de emprego, porque nesta segunda-feira, o CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador da Prefeitura de Campinas, divulgou em seu site 193 vagas. Confira. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, APARA, ajudante de cozinha, ajudante de reparador para telecomunicações, atendente de lanchonete, copeiro hospitalar, costurador de artefatos de couro à mão, exceto para roupas e calçados, eletricista, encanador, gerente de restaurante, leiturista, nutricionista, operador de empilhadeira, operador de telemarketing ativo, operador de telemarketing receptivo para home office, servente de limpeza, servente de pedreiro, sinalizador de grua, técnico em nutrição, vendedor de serviços, vendedor interno para ótica. Para saber os detalhes destas e outras vagas, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial no CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do Portal do Cidadão, no endereço que aparece aí no seu vídeo. O CEPAT em Campinas tem 3 unidades. A do centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A do distrito do Ouro Verde, o atendimento é na Avenida Rui Rodrigues, 3900, no Parque Universitário. A unidade do distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Olha, nesta terça-feira, a INDEC vai bloquear totalmente o tráfego de veículos no trecho da Rua Regente Feijó, no centro de Campinas. A via fica fechada na altura do numeral 236, a partir do cruzamento com a Avenida Aquidabã, das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde. A ação é necessária para a manutenção da rede de esgoto, sob responsabilidade da Sanasa. A INDEC programou aí um desvio pelas ruas Aquidabã, Avenidas Glicério e a Uruguaiana também. Agentes de mobilidade urbana monitoram no local. As dúvidas, inclusive, sobre qualquer trecho, você pode usar o 118, que é o Fale Conosco da INDEC. Para chamadas da região metropolitana, você pode ligar 3766-6910.
E falando em trânsito, olha só, você que andou em Campinas ou que mora aqui em Campinas e observou os últimos fatos em relação ali à retirada das árvores da Avenida Francisco Glicério, a Prefeitura agora está realizando o plantio de mudas mais adequadas para aquelas vias que gerem sombra e não interfira no calçamento. Confira. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, começou o plantio de mudas de árvores na região da Avenida Francisco Glicério e Avenida Abolição. As espécies anteriores eram inadequadas ao local e ofereciam risco a pedestres e motoristas. Luiz Cláudio Molo, diretor do DPJ, o Departamento de Parques e Jardins, deu os detalhes. Como todos sabem, aqui na Glicério houve a extração de 27 árvores de grande porte, um canteiro central muito estreito. É uma espécie que plantada no passado não tinha muito conhecimento ainda da espécie. Era uma árvore de grande porte, com queda de galho, com canteiro já, as raízes já no asfalto. Então a gente fez a retirada pelo risco e hoje a gente começou a arborização de passeios públicos, onde vão ser plantadas 100 manacás e 40 quaresmeiras, espécies nativas da região. A Prefeitura de Campinas plantou 290 mil árvores entre 2019 e 2022, o que dá em média 200 mudas plantadas por dia. Atividade realizada por meio das Secretarias do Verde, dos Serviços Públicos, Desenvolvimento Sustentável e Mata Santa Genebra. As mudas do Viveiro Municipal de Campinas têm tamanhos em torno de 2 metros de altura. O serviço deve se estender durante todo o mês de abril. Uns 20, 30 dias, porque a gente tem que abrir o anel na calçada e depois a gente vem atrás fazendo o plantio. Eu acredito que em 30 dias vai estar tudo pronto. São espécies escolhidas de médio porte que não vão danificar passeios públicos. Primeiro, pela abertura boa de covas, é uma espécie de porte médio para pequeno que não vai prejudicar fiação, calçada, a passagem de veículos na avenida. Então houve, por isso a escolha das espécies. Vários profissionais estão envolvidos no serviço para garantir o plantio correto. As quaresmeiras e os manacás da serra atingem em média cerca de 10 metros de altura e os troncos aproximadamente menos de meio metro de diâmetro. São duas equipes, uma de plantio e uma de pedreiro que vai na frente abrindo, fazendo os anéis para que a gente possa fazer o plantio atrás. São típicas da nossa região. O manacá é bastante conhecido, ele tem na época da florada é muito bonito e é uma árvore bonita e de médio porte, que não vai trazer problema para o comércio, para quem passa na rua, não vai ter risco, então é por isso a escolha. Segundo o diretor, a mudança foi aprovada pelos moradores da região. O serviço também será realizado em outras ruas. A gente começou na Glicério, vai fazer a General Carneiro, Álvaro Ribeiro e Abolição, o plantio de calçada. Foram tirados 27 indivíduos e vão ser plantados em média 140 mudas. A gente está fazendo a coisa certa. As árvores retiradas eram inadequadas para o local e hoje estão sendo escolhidas espécies adequadas para o local, árvores que vão dar uma florada bonita, aumentou a avenida para o tráfego. Então, os comerciantes estão muito contentes com o que está sendo feito. Então, acho que a gente está no caminho certo. E a gente aguarda aí esse tempo certo dos manacás crescerem e aí ter uma linda florada ali entre as avenidas Francisco Glicério e Abolição. Vamos falar um pouquinho de saúde, porque Campinas aplicou 60.748 doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19 desde o início da campanha em 27 de fevereiro até a última sexta-feira, 31 de março. Do total, 54.237 foram destinadas a pessoas a partir de 60 anos de idade, segundo dados da Secretaria Municipal
de Saúde, a vacina está disponível em todos os centros de saúde da cidade para os idosos a partir de 60 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade, residentes e trabalhadores em instituições de longa permanência, indígenas, populações ribeirinhas, quilombolas, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar um documento com foto, número do CPF, a carteira de vacinação, caso ela tenha, e não é preciso fazer um agendamento, é só ir direto no posto de saúde. No caso dos imunossuprimidos, também é necessária a apresentação de um comprovante médico desta condição. Os profissionais de saúde devem apresentar um documento que comprove a atuação no setor, por exemplo, o vínculo ativo com instituições ou empresas de saúde, ou, claro, a carteira do conselho de classe com data válida. Grandes hospitais também podem solicitar para a Visa regional para fazer uma ação na própria unidade. Os horários das salas de vacina dos centros de saúde podem ser encontrados lá no site vacina.campinas.sp.gov.br. Hora das notícias do Legislativo, vamos falar um pouquinho do trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Campinas. E olha só, da 16ª reunião, nós tivemos aí a aprovação de moções. Dentre elas, a do vereador Cecílio Santos, que apresentou uma moção que apela ao governo do estado de São Paulo para que a estrada do Friburgo, que fica na divisa entre Campinas e Montemor e ajuda na ligação dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde, que seja pavimentada. Confira. Aqui tem muitos sitiantes, moradores do entorno, ali na divisa dos municípios, que usam esta estrada, né, este caminho, e é assim que se chama, para chegar ao distrito do Ouro Verde. E as condições é muito ruim. E por que a moção ao governo do estado? Porque a informação que a gente tem é que o governo do estado tinha um projeto pelo bem caminho, melhor caminho, e infelizmente não conseguiu o governo anterior implementar essa melhoria. Então nós estamos requerendo ao governo atual que retome esse projeto e possa continuar para fazer essa melhoria ali para o conjunto de moradores do distrito do Ouro Verde e do distrito do Campo Grande, que é uma população estimada em aproximadamente 400 mil moradores. Então circulam por essa estrada que muitas pessoas que vão trabalhar inclusive no aeroporto, não é? E inclusive produzem hortaliças, hortifruti e escoam a produção passando por essa estrada. Por isso é uma melhoria extremamente significativa para o distrito do Ouro Verde e para o distrito do Campo Grande. O documento aprovado aqui no Legislativo será encaminhado ao Palácio dos Bandeirantes. E a Câmara Municipal aprovou também na última semana a moção de apoio à Unicamp por promover entre os alunos a calourada negra. O documento apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, foi aprovado durante a 16ª reunião ordinária. Na moção, o parlamentar destaca o apoio à Unicamp pela promoção da calourada negra, com semana imersiva no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Fruto de uma parceria entre a universidade e o governo do estado de São Paulo. Há 5 anos, a Unicamp iniciou essa política de cotas raciais, permitindo que alunos negros e de outras etnias também pudessem ter prioridade no ingresso da universidade. Essa medida está se mostrando muito eficaz, mostrando que essas ações afirmativas, dentro de um conceito de política inclusiva, têm ajudado, inclusive, a reparar essa dívida histórica que o Brasil tem com a população afrodescendente, que são turistas compulsórios, vieram aqui em forma de escravos e desde a abolição da escravatura tem sofrido
com falta de política, de atenção, de priorização por parte do governo. O presidente do Legislativo enfatiza a importância das cotas, que tem como objetivo acabar com a desigualdade racial e o racismo estrutural, resultantes de anos de escravidão no Brasil. A política de cotas tem permitido que essa população negra possa ter assento nos bancos da Universidade de Campinas, que é uma das melhores do país e do mundo. E essa iniciativa da Calorada Negra é a proposta de um estudante de Ciências Sociais, né, do IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o Guilherme Renan, justamente no sentido de demarcar essa importância. É um momento de reflexão, de estudo, de aprofundamento. Foram visitar o museu e isso demonstra o acerto da Unicamp a adotar a política de cotas como uma estratégia importante, né, de democratização do acesso à universidade pública a todos os brasileiros. A imersão dos estudantes negros e cotistas no maior museu da cultura negra do país aconteceu nos dias 16 e 17 de março, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer mais de 8.000 itens do acervo, seu protagonismo e influências africanas na construção da sociedade brasileira. A nossa moção é para aplaudir a Unicamp, aplaudir os organizadores, aplaudir o Guilherme Renan pela iniciativa e esperamos que esse exemplo possa ser reproduzido em todas as universidades públicas do país. A sociedade brasileira tem que realmente pagar essa dívida, como eu disse, histórica, né, com os afrodescendentes. E conhecer essa história é importante para a formação da identidade brasileira, dessa consciência brasileira, inclusive para a eliminação de toda e qualquer forma de discriminação. Por isso, parabéns Calorada, parabéns Unicamp pelo evento. E o vereador Igor Diego quer a instalação de câmeras de segurança nas creches municipais de Campinas. A indicação do parlamentar já foi protocolada na Câmara Municipal. No documento, ele pede que os equipamentos sejam interligados a uma central de monitoramento com alarmes. Confira na reportagem. O pedido do vereador foi feito no dia 22 de março e aguarda uma posição da Secretaria Municipal de Educação. Para o parlamentar, a atenção para a segurança das creches deve ser prioridade. Isso porque, recentemente, houve o caso da creche Helenice de Moraes Ferrari, no Jardim Bassoli, que foi invadida e furtada, causando danos ao prédio e suspendendo as atividades para as 236 crianças atendidas pela unidade. Ao mesmo tempo, coincidentemente, eu vi uma matéria que uma creche também do município de Osasco também foi furtada. A grande diferença é que Osasco tinha todo um sistema de monitoramento e a Guarda Municipal teve uma ação rápida e conseguiu fazer a captura ali, prender a pessoa que estava roubando. Já a gente, sem essa ajuda dessa tecnologia, desse mecanismo, acabamos tendo um prejuízo, levando para as mães vários dias sem aula até repor os equipamentos. A proposta do vereador é usar a tecnologia a favor da segurança. Com a instalação de câmeras nas creches municipais, será possível prevenir casos de roubos e invasões, aumentando a proteção das crianças. Igor também pede que as 16 novas creches, que serão construídas como parte do programa Espaço do Amanhã, já venham equipadas com as câmeras de segurança. Essa indicação prevê já para colocar no projeto todo esse sistema dentro desse custeio. Então a ideia é equipar as que já existem e também já prever um orçamento para que essas novas 16 unidades já surgem com equipamento tecnológico a favor da segurança das crianças, da mãe e da comunidade. Até o final do ano, aí foi uma conversa que eu tive, porque eu peguei o documento e levei pessoalmente, né, na educação. E a resposta que eu tive é que eles vão fazer um planejamento para que ainda até o final desse ano, todas as creches que já existem já seja contemplada. E ano que vem, quando inaugurar as novas 16, também eles vão fazer um esforço e colocar no orçamento do próximo ano a instalação dessas creches ligadas direto na Guarda Municipal, que é a Sincamp, a central de monitoramento do nosso município.
E a indicação é uma ferramenta parlamentar pela qual os vereadores encaminham à Prefeitura as demandas necessárias para atender às necessidades de um bairro e da população como um todo. E o vereador Gustavo Peta requer informações sobre a reforma do Mercado Municipal de Campinas. O vereador Gustavo Peta pede informações sobre a reforma do Mercado Municipal de Campinas, que contempla a parte física, a substituição total da fiação elétrica, nova canalização de esgoto, a revitalização da fachada e construção de um mezanino sobre os boxes na parte central do mercado, além da instalação de iluminação especial no interior e na área externa do prédio. A revitalização é bem-vinda. Acho que todos querem que o mercado possa ser cada vez mais atraente para um público em geral, porque para além da vocação original do mercado, há hoje também uma vocação, como nas principais cidades do mundo, uma vocação vinculada também à gastronomia, a lazer, entretenimento. Então tudo isso precisa estar integrado, então uma reforma é sim necessária, mas ela precisa ser dinâmica, rápida, e ela não pode ser excludente, no sentido de você ter um mercado municipal administrado muitas vezes por instituições privadas e não ser aberta à diversidade da cidade. Se voltar só, por exemplo, para a elite da cidade. Então esse processo também nos preocupa, porque a reforma é bem-vinda, mas o mercado tem que continuar sendo um patrimônio de todo o povo da cidade. Entre os questionamentos, o vereador Gustavo Peta quer saber qual o valor total e fontes de custeio da obra e quais os canais de diálogos com permissionários e população sobre projetos de reforma e revitalização. Há informações que poderia haver um processo de terceirização, de privatização da gestão do mercado. Isso nos preocupa muito, porque o mercado é um patrimônio de Campinas e deve ser administrado pela própria Prefeitura Municipal, através da CETEC ou de outras instituições vinculadas a ela. Então, esse requerimento é para eu ter informações precisas de como será a reforma, os prazos e a questão da gestão e da administração do mercado. Ele também pede para que sejam encaminhados os resultados dos documentos e debates realizados no Condepac e Condefat. Além disso, o parlamentar lembra que o Mercadão oferece muitas oportunidades de trabalho. Ali gera empregos, oportunidades e é um espaço privilegiado que a cidade tem, né? Então, a preocupação também é nesse sentido. Qual é o tempo que isso vai durar e qual o impacto que isso trará para as pessoas que ali trabalham, que ali desenvolvem os seus empreendimentos e para as pessoas que visitam o Mercadão diariamente ou frequentemente. Lembrando que os requerimentos, a Prefeitura tem 15 dias prorrogáveis pelo mesmo período para responder os vereadores. E por iniciativa dos vereadores Juscelino da Barbarense e Major Jaime, a Câmara homenageou com o diploma de cidadão campineiro 2 policiais federais que atuam em Campinas. André Almeida de Azevedo Ribeiro é natural de Belém, no Pará. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal do Pará. E desde 2019, chefia o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Federal de Campinas. Com uma carreira ativa na corporação, em especial no combate ao crime organizado, foi responsável ao longo da carreira pela prisão de inúmeros criminosos e apreensão de várias toneladas de entorpecentes, armas, veículos, imóveis e dinheiro fruto de atividades ilícitas. O outro homenageado é Paulo Henrique Martinelli de Campos Matos, nascido em Juiz de Fora e policial federal desde 2002, tendo se destacado pela participação, coordenação e chefia de diversas ações de combate ao crime organizado. Também já atuou na Polícia Federal como membro do Grupo de Repressão a Crimes Previdenciários e Fazendários, chefia de estrangeiros, do Núcleo de Imigração e delegado assessor, até se tornar delegado executivo da Polícia Federal em Campinas. Os vereadores Juscelino da Barbarense e Major Jaime justificaram a entrega das honrarias.
Para quem não sabe, o Dr. Martinelli é uma das pessoas, né, que está aqui há 20 anos, né, na cidade, né, atuando na Polícia Federal, mas muito ligado à cidade, né, sempre com raiz muito forte. É uma satisfação, é um orgulho termos a Polícia Federal tão forte quanto é exatamente na cidade de Campinas. Eu brinquei com o Dr. Jean Paulo a respeito dessa pequena cidade, mas a gente vê o destaque que tem Campinas no cenário nacional. E principalmente nas operações, na atuação da Polícia Federal, sempre sendo destacado, sempre sendo lembrado. Dizer, Major Jaime, obrigado aí pela indicação. O senhor está sempre junto. Tive o privilégio de fazer parte da Comissão de Segurança no biênio passado com o Major. Esse ano, devido a ser o segundo secretário da mesa, não posso participar de comissões, mas foi uma honra muito grande, que é sempre muito importante a segurança, né? Todos nós aqui dependemos de segurança. Mas eu gostaria também de agradecer a todos que aqui vieram para homenagear vocês, essa homenagem mais do que merecida, e que vocês ficam muito felizes em saber que você, doutor André, aí adorou Campinas, assim como eu também. Agradecer essa indicação hoje, né, no dia em que a Polícia Federal completa 79 anos, para mim é uma honra receber esse título conjuntamente com meu amigo e colega, Dr. Martinelli. Eu não posso deixar de falar um pouco aqui da minha instituição nesse dia tão importante para ela, que foi a Polícia Federal que me trouxe a Campinas, né? Foi o destino, quem conduziu o fio condutor para estar aqui hoje foi a Polícia Federal. Há 4 anos ainda lotado no Pará, né? Quando meu estado de origem, eu fui designado para esse grande desafio. O Dr. Paulo Vibrio, presente aqui, foi quem deu esse impulso aí de fazer o contato e de me trazer aqui para assumir a difícil missão. É com grande prazer e honra que recebo hoje o título de cidadão do município de Campinas. Como policial federal, há mais de 20 anos, tenho o privilégio de trabalhar em prol da segurança e da justiça em todo o país. E é com muita satisfação que reconheço a importância desta grande cidade em minha missão. Campinas é uma cidade que se destaca em diversos setores, desde a tecnologia até a cultura. É uma cidade dinâmica que atrai pessoas do Brasil e do mundo inteiro e que está em constante crescimento. E como policial federal, tenho a responsabilidade de contribuir para que Campinas continue sendo um lugar seguro e próspero. E olha só, no último sábado, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui da Câmara Municipal, o vereador Felipe Marquesi, participou de um evento chamado Feira Vida e Saúde, organizado pelo UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, na Escola Estadual Guido Segalho. Durante o evento, diversos serviços foram oferecidos totalmente gratuitos à comunidade daquela região. O vereador Felipe Marquesi chegou à escola no bairro Bonfim por volta das 11 da manhã e fez um passeio por todos os espaços da feira, acompanhado pelo organizador do evento, o pastor Jefferson Pereira Lima. Durante a ação, que foi realizada em 7 pontos de Campinas, a população teve acesso a diversos serviços, como exames de glicemia, aferição de pressão arterial, teste de aptidão física, além de orientação sobre alimentação, importância do sono e da atividade física para uma boa qualidade de vida. O vereador não perdeu a oportunidade de passar pelo serviço de massagem anti-estresse e aprovou o atendimento. E também teve um espaço só para as crianças, com brinquedos, varal solidário e um serviço para pets, com avaliação veterinária de graça e feira de adoção. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, o vereador destacou a importância dessas iniciativas na cidade. É um evento bastante importante na região do Vila Industrial. Estão ocorrendo em 7 locais da nossa cidade, em Viracopos, aqui no Vila Industrial, no Taquaral, no Flamboyant, vários locais da cidade. Com certeza vem ao encontro da população. Fui procurado quanto comissão para poder estar ajudando esta instituição
da UNASP, que queria fazer este trabalho na nossa cidade. Com certeza, tudo que vai ao encontro das nossas crianças, dos adolescentes, favorece, né? Ajuda a comissão, acrescenta e enriquece a nossa cidade com eventos tão importantes como esse. Hoje é a Feira da Saúde, muitos atendimentos, a população em peso aqui na escola, parabenizar também o apoio da escola estadual, que abriu as portas para essa entidade poder fazer essas atividades com a comunidade, com a população. Como eu falei, não é só aqui neste bairro, mas são em 7 locais ao mesmo tempo. Parabenizar os voluntários, o pastor, todos que estão trabalhando e realizando essa atividade para a nossa cidade. Segundo o organizador da feira e pastor auxiliar da Igreja de Campinas, 70 voluntários atuaram na feira, entre médicos, dentistas, advogados e psicólogos, atendendo a população. O objetivo é incentivar a comunidade a cuidar da saúde, estimulando a busca por tratamento e exames de rotina. Essa feira é feita por um grupo de voluntários da Igreja Adventista e nós temos vários estandes, né, diferentes montados para trazer produtos de saúde, trazer conscientização na saúde, trazer projetos diferenciados para a comunidade, tudo de forma voluntária. Então aqui a gente faz o teste de glicemia, afere pressão das pessoas, tem o contato com elas, massagem anti-estresse, doação de roupas, limpeza facial, atendimento para pets e muitas outras coisas que a igreja fornece para a comunidade nesse bairro. E mostrar para a comunidade a importância de cuidar da saúde e principalmente dos 8 remédios que nós temos que provém da natureza. Quais são esses remédios? Nós temos aqui a Confiança em Deus, que é um estande que nós vamos apresentar depois, ar puro, luz solar, água, temperança, nutrição. Todos esses estandes aqui, eles são montados para trazer uma melhor qualidade de vida para a comunidade. E para quem gosta de uma boa leitura, teve ainda a entrega de livros. E hoje também nós estamos entregando de presente aqui o livro Grande Conflito, que é um livro que trata de temas relevantes para esse momento que nós estamos passando, para esses dias que nós estamos vivendo e mostrando que há uma esperança para o futuro. A terapeuta trouxe as crianças para brincar e, ao mesmo tempo, socializar e aprender. A saúde ela é um todo. Então, para as pessoas conhecerem, cuidarem um pouco da sua saúde também, terem informação. E esse espaço aqui para as crianças, para quem é pai e mãe, faz toda a diferença, porque eles têm a tranquilidade para estar ali recebendo as informações enquanto os filhos estão brincando aqui. Então aqui, ó, brincando, socializando, aprendendo e sabendo também como o brincar e o exercício são importantes. O estudante Felipe aproveitou a feira para interagir com outras pessoas e agora disse que já está até mais atento à própria saúde. Eu acho muito bom para você poder se socializar, né? E para você poder ter um convívio melhor com as pessoas. Tô aprendendo a me cuidar melhor, né? E eu gostei muito da barraquinha da água. Por quê? Por causa que eu aprendi que eu tinha que beber muito mais água que eu tô bebendo. E agora eu vou poder me cuidar melhor. E olha só, aqui na Câmara Municipal de Campinas, hoje é dia da 17ª reunião ordinária. E entre os projetos de lei previstos para serem analisados nesta segunda-feira, está em primeira votação um de autoria do vereador Nelson Ostri, que obriga restaurantes e outros estabelecimentos do gênero que oferecem cardápios digitais a disponibilizarem aos clientes o acesso gratuito à internet. No projeto, o vereador especifica ainda que estabelecimentos como restaurantes, churrascarias, pizzarias, hamburguerias, bares, lanchonetes e outros do gênero terão que disponibilizar também dispositivos móveis caso haja a impossibilidade do consumidor acessar o cardápio digital em seu dispositivo ou mesmo que ele não tenha lá o seu celular. Ainda nesta noite nós também temos um outro projeto, olha só. Esse é de autoria do vereador Marcelo Silva. A proposta, ela obriga o executivo a instalar nas praças e parques equipamentos para a prática do slackline, modalidade de exercício físico que consiste em movimentos estáticos
ou dinâmicos sobre uma fita flexível presa em 2 pontos, que podem ser inclusive árvores ou mesmo pedras, por exemplo. A sessão inicia hoje às 6 horas da tarde no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E quem não puder acompanhar presencialmente pode assistir à reunião pela TV Câmara Campinas em sinal digital 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea pelas fanpages da TV Câmara Campinas e também da Câmara de Campinas no Facebook e ainda no YouTube da TV Câmara Campinas e ainda na capa do site da Câmara. E outras informações você encontra inclusive lá no site www.campinas.sp.leg.br. Hora do esporte, agora a gente vai falar porque na Ponte Preta, olha, só alegria. A vitória sobre o 15 de Piracicaba, aqui em Campinas, garantiu a volta da Macaca à Série A1 do Campeonato Paulista. Um sábado que a torcida da Ponte nunca mais vai esquecer. Com Moisés Zuccarelli lotado, a Ponte Preta confirmou o favoritismo e venceu 15 por 2-0. Isso porque no primeiro jogo em Piracicaba, a Macaca já havia vencido por 3-0. O time de Campinas abriu o placar ainda no primeiro tempo. Jé recebeu um belo passe por cima de Elvis e finalizou 1-0 Ponte. O segundo da Macaca foi na etapa complementar. Após jogada de Matheus Jesus, a bola sobrou para Eliel, que garantiu a volta da Ponte Preta à elite do Paulista. E festa da torcida que soltou o grito e comemorou muito o acesso. E agora o time do técnico Hélio dos Anjos enfrenta o Novo Horizontino na final da Série A2. E o aniversário de 112 anos do Guarani foi celebrado neste domingo com uma missa na Capela do Brinco de Ouro e também uma festa aberta para a torcida nas quadras cobertas. Com a entrada gratuita, o evento contou com atração musical, brinquedos para o público infantil e também exposição dos troféus. Parabéns ao Bugre, que volta a jogar agora no próximo dia 14 contra o Avaí. Vamos agora então falar de como fica o tempo. Não é o tempo ainda não. Olha só, vamos falar antes de educação. É isso mesmo, porque na última semana a Unicamp anunciou as alterações para o vestibular de 2023. As provas vão ter questões de filosofia, sociologia e o que você confere no quadro de hoje no De Olho na Educação com André Aranha. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje assunto importante, novidades, porque tem mudanças aí no vestibular da Unicamp, tem coisas novas. Tudo bom, professor José Alves, sempre conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Olá, André, olá, público que nos acompanha no quadro De Olho na Educação. Estamos aqui para fazer mais um bate-papo sobre o vestibular 2024 e explicar, para quem nos acompanha, as mudanças que a Conveste decidiu para a próxima edição do vestibular. Bom, primeiramente, quais são essas mudanças? Pessoal em casa, certamente bastante curioso aí para saber, professor. Bom, nós estamos fazendo uma adequação das provas de primeira e segunda fase, considerando também a nova realidade que os estudantes estão enfrentando com o novo ensino médio. Nós observamos que havia um desequilíbrio na primeira fase do tamanho da prova de ciências da natureza, que para quem está em casa, ciência da natureza é química, física e biologia, e a prova de ciências humanas, que era história e geografia. As provas de ciência da natureza, com essas 3 disciplinas, tinham 24 questões, e de ciências humanas, 16 questões. Então havia um desequilíbrio, considerando que o ensino médio, tanto a ciência da natureza quanto as ciências humanas, em tese, são oferecidas com o mesmo número de carga horária, os estudantes estavam sendo prejudicados dentro da área de ciências humanas. Então, para poder equilibrar isso, nós estamos diminuindo uma questão de todas as disciplinas, que tinham 8 no ano passado, química, física, biologia, história, geografia e inglês, e nós estamos agregando para a área de ciências humanas 3 questões de filosofia e 3 questões de sociologia. Desta forma, a prova de primeira fase
mantém as mesmas 72 questões, sendo 12 de português, 12 de matemática, 7 de inglês, e aí as 21 de ciências da natureza, e agora 20 questões de ciências humanas, fazendo com que fique equilibrado ciências humanas e ciências da natureza. Então, os candidatos de ciências humanas seguramente estarão mais tranquilos, e mesmo aqueles que têm mais receio com algumas áreas de conhecimento, como a física, como a química, provavelmente devem gostar da proposta. Bom, e esse equilíbrio, né, professor José Alves, vai trazer só pontos positivos, né? A nossa expectativa é essa, né? Primeiro, porque acho que a prova não muda as suas características, e nós estamos querendo fazer com que os candidatos se sintam mais confortáveis ao realizar a prova. Então, nós temos o perfil de área, né? A maior parte dos nossos candidatos está na área de ciências biológicas, né? Por causa do curso de medicina, que dá um número muito expressivo de candidatos inscritos, mas temos os outros candidatos também. E mesmo o pessoal da área de médica, né? Eles provavelmente terão um resultado melhor com a inserção dessas questões de filosofia e sociologia. E com isso nós queremos também dizer aos candidatos, né, que esse olhar crítico e atento das humanidades é fundamental para você entrar na Unicamp. Ou seja, estamos fazendo um aperfeiçoamento em relação ao que existia até esse momento. Mas não esperem grandes mudanças da característica da prova. A prova terá a mesma característica, que é valorizar a leitura, contextualização e 4 alternativas em cada uma das questões. Isso que você citou, professor, é super importante, porque não é, as pessoas podem achar que haverá realmente mudanças radicais nas características, no estilo. Não é isso. Não é isso. A prova continua a ter 72 questões, com 5 horas de prova, porque a gente valoriza mesmo a leitura, então os candidatos podem ficar tranquilos para poder responder as questões, e a prova, né, em português e matemática, não muda absolutamente nada. É o mesmo tamanho das questões, e nas outras tem apenas uma diminuição de 8 para 7 e o acréscimo dessas 2 disciplinas com 3 questões em cada uma delas. Esta é a mudança da primeira fase. Bom, uma dúvida certamente das pessoas que estão acompanhando a gente são as questões, né, que envolvem aí um novo ensino médio vestibular. O que você pode falar sobre isso aqui no quadro De Olho na Educação, professor? Pois bem, nós temos uma mudança também na segunda fase e que isso tem a ver com o novo ensino médio. Há uma grande insegurança por parte dos candidatos e candidatas que tem a ver com os itinerários formativos. Os itinerários formativos, eles são muito interessantes, eu acho que tem propostas muito boas em várias escolas, mas eles são muito pulverizados, de tal forma que nós não vamos cobrar nenhum dos conteúdos dos itinerários formativos. A prova da Unicamp cobra exclusivamente os conteúdos básicos da formação geral e obrigatória para todos os candidatos. Então, nós só vamos fazer as provas nas áreas em que os conhecimentos estão consolidados dentro das disciplinas que nós já conhecemos. E aí vem a mudança na segunda fase. Primeiro dia de segunda fase não muda nada. Redação, 2 propostas, português, 2 questões de inglês e 2 de ciências da natureza. Segundo dia, prova 2 de ciências humanas para todo mundo, e aí as mudanças. Matemática, que tinha 6 questões para todo mundo, vai ter 6 questões apenas para o pessoal de exatas. Para o pessoal de humanas e pessoal de biológicas, terão 4 questões. E aí, essas 2 questões a menos de matemática em ciências biológicas vai para a prova de biologia. Então, a prova de biologia passará a ter 8 questões. 8. De uma forma que esses candidatos terão como demonstrar maior desempenho na área em que mais conhecem. E depois, o pessoal de humanidades farão as mesmas 6 questões de história e as mesmas 6 questões de geografia, e uma de filosofia e uma de sociologia. Então, vai fazer com que os candidatos, dentro dos seus perfis de área de conhecimento, se sintam mais reconhecidos, né, e que possam desempenhar mais os conhecimentos das áreas em que eles vão seguir a carreira na Unicamp. Isso certamente vai trazer muito mais confiança para o candidato, né? Porque você está fazendo uma prova com matérias que você sabe que você tem um domínio maior, isso que você falou, né, professor? Vai trazer confiança, segurança para o candidato, né? No mínimo, eles vão estar mais confortáveis para fazer a prova, porque todos nós temos afinidade, por isso que nós estamos escolhendo uma carreira. E as provas valorizarem os conhecimentos daquela área que nós estamos concorrendo, vai, com certeza, permitir que a gente possa filtrar melhor, dizer quem são os candidatos com o melhor perfil para aquela carreira que está sendo selecionado
pelo vestibular da Unicamp. Ô professor, e o projeto Cria Unicamp? Esse é um projeto que nós estávamos acalentando há algum tempo e finalmente conseguimos colocar de pé. Nós temos uma preocupação muito grande aqui com as políticas de inclusão, com todas as políticas que temos, né? E a Unicamp tem um gargalo, que é um bom gargalo, vamos dizer assim, que são as obras literárias. Muitas vezes, nas escolas públicas ou em outras circunstâncias, os alunos não têm acesso a uma orientação de estudos com as obras que são apresentadas no vestibular. Então, nós vamos ter aqui na sede da Conveste, presencialmente, vagas para até 200 alunos, né? Até 200 alunos. Vai ter lanche, vai ter... Opa, aí é bom, hein, professor? Para o pessoal se animar e se inscrever e vir para cá, será aos sábados, vai começar no próximo 29 de abril. Vai ter sempre uma aula de uma obra literária e uma dica de estudos de uma das disciplinas. Nós vamos começar no dia 29 de abril com uma aula sobre Alice no País das Maravilhas, que é obra inédita no vestibular 2024, e orientações da prova de biologia. E isso depois vai ficar online para os alunos que não têm oportunidade, que não estão aqui, poderem assistir e ver as dicas que são dadas ali. Então é uma grande preocupação, porque a maior parte das escolas particulares que pensam no vestibular da Unicamp, que formam com olhar, com foco no vestibular da Unicamp, já dão essas aulas como orientações literárias. Mas muitos alunos ficam sem. E às vezes é uma dica, às vezes é uma pequena orientação, é uma dúvida com um professor especialista que vai fazer com que você tenha certeza para responder melhor a prova. Vai deixar ainda mais preparado o candidato, ainda mais preparada a candidata. Bom, professora, eu não sei se você vai saber de cor, mas se não souber eu vou te ajudando, não é? O calendário do vestibular Unicamp 2024, pedido de isenção de taxa de inscrição. É agora no mês de maio até julho. Isso, dia 15 de maio até junho. Inscrições, então, começam no dia 31 de julho, né? As inscrições, 31 de julho até 31 de agosto. Perfeito. Não houve aumento da taxa do vestibular este ano, os mesmos R$ 192. É importante que as pessoas saibam que peçam o período de isenção. Nós temos concedido a todos os candidatos que têm renda até 1,5 salário mínimo. Na época, provavelmente, você voltará e nós conversaremos. Sem dúvida, professor. Nós conversaremos detalhando os requisitos, mas é importante que as pessoas se mobilizem, sobretudo de escola pública, ou alunos que são bolsistas de escolas particulares, para solicitar a isenção da taxa. E depois, a inscrição entre 31 de julho e 31 de agosto. Primeira fase do vestibular, dia 29 de outubro, e segunda fase nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023. Fazendo com que todo o ciclo para 2024 aconteça neste ano de 2023. Maravilha, professor. É isso aí. Provas de habilidades específicas de 7 a 9 de dezembro, na mesma semana da prova de segunda fase. Maravilha. O pessoal que está em casa acompanhando a gente certamente ficou muito bem informado. Suas considerações finais. Passou rápido o tempo. O professor trouxe todas as informações aí. Como sempre, não é? O José Alves conversando conosco. O que você pode falar para concluir, por favor, professor? Bom, eu quero agradecer e dizer à comunidade que nos acompanha que essas mudanças têm a ver com aperfeiçoamento das políticas da universidade, fazer com que nós continuemos a selecionar os melhores estudantes. Então, ao permitir o equilíbrio das disciplinas na primeira fase e ao permitir o aprofundamento na área específica do conhecimento, nós estamos, com certeza, indicando que academicamente, pedagogicamente, nós estaremos selecionando melhores candidatos para a Unicamp. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa é a nossa preocupação. Nenhuma mudança aqui é feita, acordamos assim. Nós estamos acompanhando o cenário educacional brasileiro, acompanhamos toda a situação, acompanhamos os debates que vocês trazem também aqui no canal, e tudo isso para poder entender o que precisa ser feito. Então, a universidade tem mudado muito nos últimos anos e eu tenho certeza que ela está mudando para melhor. Isso é o mais importante. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado, André, e a todos que nos acompanham. Valeu, pessoal. Eu sou André Aranha e já sabe, né? Estou sempre de olho na educação.
Agora sim, é hora de falar de como fica o tempo nesta terça-feira em Campinas. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, a previsão é de tempo predominantemente firme na região, com a formação de algumas nuvens no período da tarde. Os ventos sopram com fraca intensidade durante o dia, mas ganham força nas primeiras horas da noite. A temperatura fica entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Gente, por hoje é só. Lembrando, inclusive, que logo mais a gente tem a reunião ordinária, mas antes disso, nós temos algumas reuniões aqui na Câmara Municipal de Campinas que você acompanha lá no site www.campinas.sp.leg.br/agenda. E daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, acontece a 5ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana de Campinas, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Uma boa tarde e até mais.